Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do eterno Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu já quero aproveitar este momento para externar a minha gratidão a Deus. Eu quero começar pelo dia de ontem, pelo privilégio que Ele me concedera de poder subir o monte e clamar. Pegamos uma chuva boa, mas valeu a pena. Foi muito gratificante. Saímos de lá revestido do poder e da sua graça também. Quero glorificar ao Senhor pela oportunidade também que me deu essa madrugada de poder descer no seu altar, clamar a Ele, conversar com Ele pela manhã. Era 2 horas da manhã e eu estava ali de joelho. E também louvar a Deus, porque são exatamente 3h42 da tarde, nós ainda estamos no jejum, aquele jejum para desmanchar tudo, a macumba, a injustiça, o olho grande, a inveja, a bruxaria, oração contrária, a maldição, é um jejum geral, sabe, aquele diagnóstico total, para quebrar todas as ruaças do adversário. Então quero louvar a Deus, porque hoje nós estamos revestidos. E por falar em revestimento, eu quero mandar um abraço para o meu amigo lá da Ilha do Governador, Leandro Lopes, que foi agraciado por Deus, né? Me ligou hoje e entramos em oração. E falei para ele que ele teve um grande privilégio porque me encontrou em jejum. E a Bíblia diz que caixa de demônios só sai com jejum e com oração. Então já quero desde já abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu presente, seu futuro. Quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora. Quero dizer para vocês, olha só, já deu tudo certo, tá bom? Já deu tudo certo. A negativa não terá poder dentro desse cenário, tá bom? A palavra contrária não surtirá efeito dentro dessa vitrine. Deus manda dizer para você, já deu tudo certo. Se Deus está falando que já deu tudo certo, então cante, regozija, levante a cabeça, salta de alegria, porque já deu tudo certo em nome de Jesus. Olhem para cá, eu trago hoje aqui uma reflexão e eu pediria a vocês a colaboração de entender que eu sou uma pessoa muito simples, por isso vou lhes passar com toda a simplicidade. O meu recurso é muito pouco, mas eu li aqui a Bíblia, né? Aproveitei aqui para meditar na Escritura Sagrada, e eu recebi uma coisa nova da parte de Deus, e é tão gratificante, é tão gostoso quando a gente recebe algo novo de Deus, e eu gostaria de, com toda a simplicidade, passar para você. Você que é mais bem entendido, você que é mais aprofundado e elevado na Bíblia, perdoe-me alguma falha, mas eu preciso lhes passar na simplicidade que tenho e do que posso. Então olhem para cá. A pergunta que não quer calar é essa: qual seria a sua reação? Como assim, pastor Dotoniel? Nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas se delegam vasos de Deus, outras se delegam os próprios profetas. E em meio a esse caminho, a gente tem observado muitas pessoas declarando: Deus me deu uma profecia, Deus me deu uma revelação, Deus me mostrou um negócio grandioso. Porém, o que eu gostaria de focar aqui nessa tarde é o seguinte: qual seria a sua reação ao ver um anjo de Deus? Qual seria a sua reação ao ver um anjo do Senhor? Como você reagiria? Tem gente que diz assim: eu vi um anjo, e vê anjo a noite toda na vigília. Eu vi anjo e vê anjo toda hora no círculo de oração. Eu vi anjo e vê anjo toda hora dentro da igreja. Qual seria a real reação ao ver um anjo? Digite aí nos comentários qual seria a sua reação. Pois bem, para começar essa reflexão aqui, eu gostaria de ler 2 versículos que está escrito no livro de Lucas, com toda a simplicidade, lembre-se disso. Livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Olha o que diz aqui. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o,
E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ou seja, o anjo não foi para punir Zacarias. O anjo não apareceu para prejudicar Zacarias. Mas qual foi a reação que Zacarias teve? Medo. Temor significa medo. Mas eu diria que esta palavra tem mais do que uma dimensão. Eu quero mencionar duas dimensões dessa palavra. Primeiro, o medo. E segundo, o respeito. Mas a primeira impressão que o Zacarias teve foi sentir medo. Depois o anjo acalmou ele. Depois o anjo disse: não temas. E aí saiu o medo e ficou apenas o temor. Então eu gostaria nessa tarde de dizer para você que parece estranho uma pessoa que sempre vê anjo, e esse anjo não causa nenhum impacto, esse anjo não causa um temor, esse anjo não causa... Eu diria que a presença de Deus é tão extraordinária que é impossível ela não nos gerar, mesmo que seja um momento assim brevíssimo, um curto prazo, nos gera um certo medo. Depois a gente escolhe a segunda parte, que é somente o temor. Mas se deparar com o anjo do Senhor, se deparar com a glória de Deus, se deparar com a presença real do Senhor Jesus, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui. É notável que a gente sinta um temor, ou seja, um brevíssimo medo. É lógico, brevíssimo medo, se essa presença for favorável. Se essa presença for cobrança, aí eu diria que o medo se estenderá. Pois bem, uma outra coisa que eu quero focar aqui dentro dessa reflexão é o seguinte: quem se lembra da jumenta de Balaão? A Escritura Sagrada diz que a jumenta, quando viu o anjo, ela desviou-se do anjo 3 vezes. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: a jumenta vê o anjo e Balaão não consegue ver o anjo. E a jumenta vê o anjo e se desvia 3 vezes do anjo. Por que a jumenta se desviou 3 vezes do anjo? Porque, obviamente, a jumenta sentiu medo. E Deus fez com que a jumenta entendesse que Balaão estava em pecado. A jumenta entendeu. E ela se desviou para quê? Para poupar o próprio Balaão, que logo em seguida espancou, fez com que a jumenta falasse. O anjo precisou se manifestar para que Balaão entendesse o porquê que a jumenta empacou. Entendeu o mistério? Então a jumenta sentiu medo. Eu disse o que a jumenta sentiu? Medo ao ver o anjo do Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção: a pessoa no erro, na falha, no pecado, a pessoa embaraçada, ela consegue ver tudo, menos a correção de Deus. Você vê que muitas das vezes a pessoa, quando não quer enxergar, Deus está falando, está cobrando, está apertando, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. É por isso que Deus permitiu a jumenta ver. É por isso que Deus permitiu a jumenta falar. E é por isso que o anjo explicou a Balaão o porquê que aquele fato estaria ocorrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você que está acostumado a dizer: vi um anjo ali, vi um anjo aqui, vi um anjo lá, vi um outro do outro lado. Tem muitos hinos aí que falam sobre anjo. Tem anjo voando, tem anjo entrando, tem anjo saindo, tem anjo com Miguel, tem anjo com Gabriel. Ou seja, todos esses anjos poderão vir amando de Deus. Agora só tem uma coisa: é impossível um anjo se apresentar e não causar medo. É impossível um anjo se apresentar e não causar temor. É impossível um anjo se apresentar e não causar um espanto. E uma outra coisa: quem de vocês aí não se lembra da passagem quando Jesus anda por sobre as águas? Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Jesus anda... Os discípulos conheciam Jesus, sim ou não? Conheciam, mas Jesus chegou de surpresa e eles foram surpreendidos e tiveram medo. Diz a Bíblia que eles gritaram: é um fantasma. Eles sabiam que era Jesus, mas ao mesmo tempo
eles se assustaram, estavam com Jesus. Pastor, a presença de Deus está com a gente, o anjo está com a gente, a Bíblia diz que o anjo acampa-se ao redor daquele que os teme e o livra, mas você não está vendo. Agora, quando você percebe, quando você vê na íntegra, quando você vê a manifestação, te causa medo. Aí você vai dizer assim, né? Aqueles que não têm a revelação do Senhor, do Espírito, pode dizer assim: ah, pastor, mas isso aí, como é que as coisas de Deus vai causar medo? Como é que as coisas de Deus, a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo. E uma outra coisa aqui para fechar essa reflexão aqui, que eu não quero tomar muito tempo, com chave de ouro, uma outra coisa aqui: você pode não dever nada à justiça, você pode não dever nada à lei, mas se uma autoridade bater na sua porta, você sente medo. Digamos que você está na sua casa sem dever nada a ninguém, mas bate um juiz criminal na sua porta, você vai sentir medo. Digamos que o exército brasileiro, ou seja, brasileiro, ou o exército geral, ou internacional, ou fora ou o exército oposto, aliás, ou o exército brasileiro, ou o exército estrangeiro, perdão. Ou o exército brasileiro, ou o exército estrangeiro, batendo na porta da sua casa, seja qualquer que for, mesmo você não tendo se metido em guerra, você vai sentir medo. Por quê? A primeira impressão de uma autoridade é transmitir, mesmo sem querer, transmitir a nós, pelo fato de ser autoridade, um determinado medo. Eu estive vendo um seriado há muito tempo, há muitos anos atrás, eu acho que eu era quase adolescente, e no meio daquele seriado, olha só uma coisa que chamou a atenção no meio de uma investigação. O delegado investigando naquele seriado, ele disse o seguinte: esse homem aí, ele tem culpa no cartório, esse homem aí está envolvido. Aí perguntaram para ele: mas por que esse homem está envolvido? Porque quando nós chegamos na porta dele, ele se mostrou muito frio e muito tranquilo. Todas as pessoas, ainda que estejam corretas, quando se depara com a autoridade na sua porta, elas tremem na base. Depois aquilo pode passar, mas a primeira impressão: o que esses homens estão fazendo aqui? Então, meu irmão, você que está acostumado a ver anjo de dia, ver anjo à noite, ver anjo à tarde, ver anjo no caminhão, ver anjo no ônibus, ver anjo no carro, ver anjo na rua, cuidado com esses anjos que você está vendo. E nada muda na sua vida? O temor não aumenta? Ainda que saia o medo, mas você não passa a temer mais a Deus? Isso me deixa assim meio que espantado. Isso me deixa meio que assim confundido. Porque não existe a gente se deparar com a autoridade de Deus, ter o privilégio de ver literalmente na revelação, na visão, e isso não nos causar um impacto. Então essa é a reflexão que eu quero deixar nessa tarde para você. Pedir a você que é mais entendido na Bíblia, deixa aí algum esclarecimento para nós. A gente está aqui disposto a aprender. Eu apenas recebi do alto aqui e estou colocando aqui diante dessa tela aquilo que eu recebi do Senhor. Mas se Deus te deu uma coisa nova, passa aqui para a gente aqui, porque isso foi o que eu recebi de Deus na tarde desse dia. Ei, olha para cá. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que é o mais novatos aqui se inscreveram nesse canal. Quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer para você que você está incluído na minha oração. Estive no monte, orei por você. Essa madrugada, orei por você. Estou em jejum, orando por vocês. E Deus vai te dar vitória com certeza. Não perca o ânimo, não perca o entusiasmo, não perca a fé, porque o melhor de Deus, terra, ainda está por vir. Uma outra coisa, quer dizer para vocês que dia 13 é o meu aniversário. Orem por mim, tá bom? Não quero grandes coisas não. Já falei para os irmãos, quero apenas um bolinho, quero apenas alguns salgadinhos, mas quero presente. Minha cintura, ó, é 44 porque já não estou mais um garoto, então chega de roupa apertada, né? Deixa para os garotos. Minha cintura é 44, né? Calça bem folgada, 44, blusa G, dependendo do G, pode ser GG, aleluia, sapato 43, aleluia, então dê lugar, tá bom? Dia 13 de novembro, vai cair no domingo, olha que bem, se você está convidado para ir lá, me dá um abraço e glorificar a Deus comigo. Quero dizer para você também que no mês de novembro nós temos uma surpresa que vai abalar os céus e a terra, tá bom? Teremos aqui algo, já está confirmado, uma presença abençoada que estará aqui conosco.
em novembro. Depois eu vou divulgar a data para os irmãos. Já estamos orando também para esse grande evento. E tá por vir uma grande cruzada aí que vai fumegar, vai pegar fogo. Eita, fogo bom! Maravilha! Vai ser demais, tá bom? Uma boa tarde. Deixa aqui eu na meditação da palavra. Tô aqui hoje comendo aqui o rolo. Deus tem me cobrado mais, irmão. Deus tem me cobrado. Esse negócio das vezes, né? É tempo ali, tempo aqui. Temos que ter tempo para a Bíblia. A palavra de Deus é a bússola da terra. E temos que comer ela de dia e meditar à noite. Ou seja, remoer à noite. Deus em Cristo vos abençoe. Hashtag Terra